Doutora Camila, nós tratando desse assunto aí de violência contra a mulher, e nós falamos ainda em violência física. E a violência psicológica? Então, voltando de novo, né? Em 2006, a lei, ela instituiu lá quais seriam as formas de violência contra a mulher. E ela disciplinou ali 4 exemplos do que seria uma violência. Violência física, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e violência psicológica. Então, a violência moral ali também entra nisso. Só que assim, ela não estipulou crimes. Os crimes a gente ia se socorrer no Código Penal. Então a gente ia pegar o crime do Código Penal e colocar nesse contexto da violência doméstica. Quando ela estipulou que também seria crime a violência psicológica, na prática a gente não tinha um crime de violência psicológica. Então a gente pegava aquela situação e tentava enquadrar ali da melhor forma que dava, então acabava caindo na lesão corporal, em crimes de injúria, difamação, ameaça, era o recurso que a gente tinha. Só que em 2021 foi publicado, então, esse crime, a previsão legislativa dele, a tipificação da violência psicológica, né? Então, está lá no Código Penal, 147b, a violência psicológica tipificada. Então, agora a gente tem a ferramenta para colocar várias condutas que ficavam meio ali sem a gente poder responsabilizar de fato pela conduta. A gente ficava se cercando dos recursos que tinham, né? Assim, o crime de violência psicológica não é um crime de fácil configuração, porque não é um ato isolado em que eu vou configurar uma violência psicológica. São várias circunstâncias, né? Tem todo um contexto. Eu vou dar um exemplo de um caso prático em que aconteceu na minha delegacia, a gente conseguiu que ele fosse condenado por violência psicológica, e inclusive ele foi condenado também por indenização de dano moral a essa mulher, em um valor até considerável. E você vai entender como, nesse caso, realmente não teria um crime para imputar ele se a gente não tivesse a previsão da violência psicológica. 2 anos separados, ela não queria contato nenhum e ele insistindo, descumpriu diversas medidas protetivas, ligava para filho, ligava para ela, pedia para amiga, então ele não podia ter contato com ela, pedia para amiga dele ligar para ela, e todo esse contexto. Então ela já estava em uma situação de acompanhamento com psicólogo e tudo mais, por conta dessa pressão que ele exercia em cima dela. E por derradeiro, quando eles eram namorados, ele tinha um plano de saúde em que ela era dependente dele. Assim que eles terminaram, ela foi lá e pediu a exclusão desse plano de saúde. Nesse contexto todo, já tinha 3 descumprimentos de medida protetiva. Ela vai na caixinha do correio dela, pega uma carteira dela como dependente do plano de saúde dele. Isso a gente conseguiu configurar como a violência psicológica. Tem um duplo impacto. Ele demonstrando o poderio dele e o quanto ele ainda tem influência na vida dela, e ela ser dependente dele num plano de saúde, né? Então, a senhora já deparou com algum caso e conseguiu configurar violência patrimonial? Eu consegui uma violência patrimonial, mas era assim, nesses casos em que a gente conseguiu colocar uma relação de afeto, acho que foi em Coronel Macedo, de uma mulher que tinha contato por uma pessoa pela internet, e depois eles tiveram poucos contatos pessoais, mas ele levou o carro dela embora e tudo mais, e a gente conseguiu colocar também na violência patrimonial. Poderia configurar também, por exemplo, o marido que corta o cartão de crédito da mulher, não na briga, nós vamos separar isso, aquilo, naquele processo de separação, ele tira cartão de crédito, tira outras fontes dela de renda, seria também... Se a fonte de renda é dela, então a gente teria que ter um pouco mais claro isso também, né? Então, Sim. assim, ela fica mais evidente no caso em que a mulher trabalha e ela não tem a disposição sobre o próprio dinheiro. Ah, entendi. Né? Então, o carro dela, então ela não tem a disposição sobre isso. Né? Acho que essa parte quando a gente fala sobre tirar o cartão, fica um pouco nebuloso de quem estaria ali, né? Não, mas ainda sem a ele separação. que paga, Uhum. é ele que faz o pagamento, o carro é dele. Daí, se ele começa a tirar esses objetos, me parece
bem possível, né? E se não for, talvez a gente não consiga enquadrar nisso, também a gente vai poder enquadrar na violência psicológica. Perfeito. Que é o isolamento da mulher, Perfeito. que é cercear o direito dela de ir e vir, né? Exatamente. Doutora, a senhora tem um projeto muito interessante com os homens que praticam violência ou não. Como que é esse projeto? Na verdade, o projeto não é meu, ele já existe há algum tempo, né? A doutora Renata Cupri, uma colega minha, e em conversa com ela, eu sempre achei muito interessante esse projeto que ela desenvolvia e eu também tentei colocar em prática aqui na nossa região, né? O projeto, ele não é exclusivo para homens que estão numa situação de respondendo a algum procedimento de violência doméstica. É para homem que está em situação de violência doméstica ou homem que está colocando a sua própria vida ali em risco, né? Então, sempre, sei lá, dirige embriagado, tal. Então, para esses homens também, ou o público em geral, quem tiver curiosidade, quem tiver interesse em participar, aprender um pouco mais, também é bem-vindo, a verdade é essa. O projeto ele é desenvolvido entre seis encontros em que a gente vai abordar diversos temas ali, né? Então, a saúde do homem, um pouco sobre a história do patriarcado, como que a gente pode lidar melhor com as nossas emoções e tentar, de uma certa forma, acolher esse homem também. O primeiro projeto que a gente conseguiu desenvolver, que eu consegui desenvolver, foi único e exclusivamente com homens que vinham de uma situação de violência doméstica. E a gente tenta ali, não é um ambiente em que a gente vai estar julgando, criticando. O fato em que se deu, ele está presente naquele curso, não é nem discutido. A gente não entra em nenhuma questão de mérito ali. Não é esse o que nos motiva a estar ali. É falar sobre como a gente pensa da forma que a gente pensa, como que toda a educação que a gente teve ao longo do tempo, o que a gente consome de televisão, internet, de música, nos faz pensar daquela forma. E se a gente não tem uma outra fonte, né, a gente acha que é só daquele jeito que a gente tem como pensar. Então a gente está ali para conversar, para debater e mostrar que existem outros meios da gente lidar com os nossos sentimentos, de expressar, de se comunicar, de estar dentro de um relacionamento de uma forma mais saudável e tudo mais. Hoje, por exemplo, a senhora está lá na delegacia, 11 horas da noite. A senhora é chamada que tem um flagrante lá de violência doméstica. Essa mulher não tem para onde ir. Os instrumentos sociais, eles comportam o atendimento à mulher desamparada? A lei é muito boa, mas a prática ela ainda é falha. Né? Então, eu vou falar da realidade ali do município onde eu sou titular, que é em Taquarituba, não tem. Então, a gente já passa a orientação para ela. Hoje, então, ela pediu a medida protetiva e tudo mais. Então, o cara ficou preso, é uma situação diferente. O cara não foi apresentado, né? Então, a gente não sabe onde ele está ali, e ele pode muito bem voltar para casa e insistir ali na violência. Então a gente sempre fala... Se foi flagrante, você já deixou ele preso. Ele já está preso, então está resguardada até o momento em que o juiz vai analisar aquilo lá e vai deferir ou não a medida protetiva para ela. Perfeito. Então, mas quando ele não é essa situação, a gente tem sempre essa preocupação do que vai acontecer quando ela sai da delegacia. A gente sempre tenta orientar. Você tem a casa de alguém que você pode se abrigar? Quando a gente não tem essa casa que é providenciada pelo poder público, a gente tem que se socorrer da rede de apoio, que faz uma grande diferença na vida de toda mulher que passa por violência doméstica. É a rede de apoio. Seja ela a privada ali, seja ela a rede de apoio dos amigos, dos familiares, ou seja, do Estado. E quando o Estado falha, a gente tem que... Quando e como funciona a medida protetiva? Medida protetiva, ela... Primeira coisa, aconteceu uma situação de violência doméstica. Quem que pode comunicar isso aí? Qualquer pessoa, que a gente está falando desde o começo, né? É uma situação de interesse do Estado em punir isso aí. Então a gente tem o Disque 100, o Disque 180, que são ligações anônimas, a pessoa não vai se identificar. Para mim, como autoridade policial, não chega nenhuma informação de quem foi que falou aquilo lá. Então a gente recebe essa denúncia e a gente tem que apurar aquilo ali. E, inclusive eu tenho que informar, né, ao Disque 100, eu tenho que informar o que foi apurado e quais foram as medidas que a gente adotou naquela situação. Também tem o site, no nosso estado, tem o site da Polícia Civil, em que em crimes de violência doméstica a mulher pode fazer pelo próprio site.
Lembrando que nesses casos, ele não pode ser algo que está acontecendo no momento, porque ele vai lá para a delegacia eletrônica e depois que ele vai remetido para a unidade. Eu vou dar todo o acompanhamento naquela situação, mas não vai ter ninguém que vai imediatamente acontecer. Ó, tô sendo ameaçada aqui, preciso de ajuda. Isso não comporta ali no site. Então a gente tem que deixar isso bem claro também. E nas delegacias, toda delegacia não precisa ser necessariamente uma delegacia, uma DDM, por exemplo, nos municípios, é a delegacia do município que vai fazer esse atendimento, então é só a mulher se dirigir a essa unidade e relatar o que está acontecendo. E se ela tem interesse ou não na medida protetiva. Não é algo automático. Então, eu tenho uma situação de violência doméstica, eu fui agredida, eu fui ofendida, mas está cada um para o seu lado, mas eu quero que ele se responsabilize pelo que ele fez comigo. Mas a gente está tendo um bom convívio agora, que separados, então eu não vejo necessidade. Ela pode deliberar por isso. Ou ela quer a medida protetiva e aí a gente vai ouvir essa mulher, se ela tiver prova, se ela tiver testemunha, então ela vai citar o nome da testemunha, dar endereço, prova, print de conversa de WhatsApp, se está com hematoma ali, ela vai passar por um atendimento médico que vai documentar isso e tudo mais, né? E aí o delegado tem 48 horas para encaminhar isso para o juiz e o juiz vai deliberar pela concessão ou não da medida protetiva. Deliberou. Vai o oficial de justiça comunicar tanto a mulher quanto o agressor que agora eles não podem mais e todas as regras da medida protetiva. Não pode se aproximar, entrar em contato com ela, contato com as testemunhas e tudo mais, né? E a partir desse momento em que o agressor foi cientificado ali da medida protetiva, se ele cometer qualquer ato que foi proibido para ele, ele comete um novo crime. Ele não precisa cometer um novo crime de ameaça, de lesão, de nada disso. Ele descumpriu qualquer medida, é um crime autônomo, crime de descumprimento de medida protetiva. Sim. Doutora Camila, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo. Tem tanta coisa interessante, boa para falar. Então fica aí para as considerações finais da senhora. Minhas considerações finais são essas, né? Que a gente vem falando muito, que o crime ele não é mais algo privado, ele é algo de interesse de todas nós, né, de todos nós como sociedade, principalmente nós como mulheres, né, não é uma mulher que é agredida, somos nós que somos agredidas. Então, denunciem, procurem seus direitos e eu acho que a gente também tem que, sempre que tiver oportunidade, conversar sobre o assunto e esclarecer esses pontos. Muito obrigado e dizer para você aí que a Dovale TV está à inteira disposição nas suas campanhas e para passar essas informações. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela... Pessoal, até a próxima semana.